Observe atentamente essa imagem aqui. Se você for uma pessoa normal, você vai apenas ver 3 caras feios com bigodes da hora. Mas se você for um comunista, você vai se imaginar penteando esses bigodinhos, virando os olhinhos, enquanto ouve o hino da União Soviética. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Mas antes de você querer ter um bigode desse, não se engane. Esses caras foram os responsáveis por uma das maiores catástrofes sociais da história humana, a Revolução Russa. Mas se você, assim como eu, não quer parecer com um encrenqueiro que não vê um chuveiro desde outubro de 1917, você tem que usar Insider. Fala sério, você não viu isso chegando. Vai por mim, se tivesse Insider na Rússia naquela época, esses doidos tinham até arrumado uma namoradinha mais cedo e paravam de ficar arrumando aquelas confusões lá. A qualidade da Insider é absurda e ela dura muito tempo com essas cores vivas aqui. E essas tech t-shirts aqui, por exemplo, que eu sempre uso no meu dia a dia, gravando os meus vídeos ou então nas minhas viagens, elas são super leves também. Você pode arrumar qualquer espacinho na mala, colocar e pronto. E pra você ver que eu tô falando sério, não tô de enrolação aqui, toma esse descontão pra você agora. É só usar o meu código para você ter 12% de desconto na compra de qualquer item no site. Até revolucionário pirracento fica de bem com a vida usando o Insider. E saca só essa outra notícia boa aqui, galera. Eu já tô entre os 10 melhores influenciadores de educação do Brasil pelo IBEST. E a batalha já começou pra gente ficar entre os 3 primeiros. Só que essa luta não é minha, ela é de vocês e a gente só vai ganhar se vocês forem lá no IBEST e votarem no Thiago Braga. É só clicar no link na descrição ou no comentário fixado, ir no IBEST e votar no Thiago Braga. Só que agora você só pode votar uma vez por conta. Então, se você tiver várias contas ou se você quiser criar várias contas para votar em mim, isso seria muito legal da sua parte. Eu preciso de vocês nessa batalha comigo e eu sei que a gente vai conseguir, porque vocês são os melhores que eu tenho. Mas calma que eu tenho uma outra missão para vocês, camponeses. Vocês não podem vir aqui simplesmente assistir os meus vídeos e sair fora. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque eles precisam ver e compreender como a Revolução Russa e o comunismo foi uma das maiores catástrofes que já atingiu a humanidade. Então bora pro Mito 1. O povo russo apoiou a Revolução. Pode ser comunista do século XIX, século XX ou século XXI. Tem um ingrediente que todo comunista sempre mete no seu bolo de merda. O povo. Já viu como eles metem o povo e o trabalhador em tudo? Eles metem o povo na política deles sem o povo nunca ter pedido por isso. Só que um cara defendia a classe trabalhadora mesmo que os trabalhadores nem soubessem direito quem era o cara. Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgarmente conhecido como Lenin. Lenin está para os revolucionários como Satanás está para os demônios. E em 1917, Lenin chegou para resolver os problemas do povo. Só que o povo já estava resolvendo seus problemas antes de Lenin chegar. É porque é o seguinte, em 1917 rolou 2 revoluções na Rússia. Em fevereiro, que foi a revolução feita pelo povo, e em outubro, que foi a revolução dos badernistas liderados por Lenin. Só que o catalisador dessa revolução de fevereiro não foi a exploração da classe trabalhadora pelos burgueses malvados que queriam o fim do capitalismo, não. A causa principal foi a Primeira Guerra Mundial, que estava arrebentando o povo econômica e socialmente. E aí dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas, protestaram, fizeram greve, lutaram. A pressão do povo foi tão grande que o imperador Nicolau II só teve uma alternativa: renunciar. Nessa revolução autêntica, o povo russo derrubou o Império Russo com as suas próprias mãos. E aí, depois disso, um governo democrático foi a escolha do povo russo. Mas aí você me pergunta, Thiago, aonde que estava Lenin, Stalin e Trotsky nesse momento épico da história russa? Com certeza eles estavam lá liderando o povo em sua conquista, certo? Errado. Então, enquanto o povo estava lá lutando pelos seus direitos, Lenin estava comendo queijo suíço num chalé lá na Suíça, Stalin estava de férias na Sibéria estudando acasalamento de tigres de Bengala e Trotsky estava num cassino cheio de louras em algum lugar na América. Tá, eu inventei essas coisas, mas Lenin estava mesmo na Suíça, Stalin na Sibéria e Trotsky nos Estados Unidos. Mas assim, o fato é que eles não tiveram nada a ver com essa revolução liberal. Essa revolução não teve liderança nenhuma dos comunistas. Foi uma revolução liberal feita pelo próprio povo. E saca só isso aqui, um livro fantástico ajuda a gente a entender bem esse processo. Ó. Lenin, Stalin e Hitler, A Era da Catástrofe Social, foi escrito pelo professor Robert Gellately. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Ó,
cheio de post-it, tá vendo? Marca texto. Tem que ter pena de livro não, tem que marcar mesmo, ó. Usa caneta não. Para de ficar com peninha do seu livro, pegando nas páginas com pinça. Tem que marcar, ó, tá vendo? Usar post-it. É assim que se estuda, camponeses. Mas então, olha só como é que o professor Robert resume bem esses acontecimentos impressionantes aqui na página 37, ó. No início de 1917, um amplo descontentamento pelos terríveis sacrifícios impostos pela guerra, a falta de alimentos e os preços elevados levaram a greves exaltadas e demonstrações hostis. E agora aqui na página 38 o professor continua. Os sentimentos e queixas reprimidos foram deflagrados por uma manifestação na capital em 23 de fevereiro, quando uma marcha pacífica pelos direitos das mulheres ganhou o apoio de trabalhadores em greve. Gritos por pão foram ouvidos e as pessoas clamaram: abaixo o czar, enquanto uma multidão berrava: deem-nos pão, abaixo o czar, abaixo os Romanov e abaixo o governo, atacaram a sede da polícia. Ao invés de investir contra as multidões, dezenas de milhares de soldados camponeses com metralhadoras foram para o lado do povo. Juntos, eles explodiram numa mistura de fúria e vingança que se prolongou por dias. E na página 39, o professor Robert mostra o desfecho dessa Revolução de Fevereiro, ó. Nicolau II aceitou o inevitável e em 3 de março de 1917 abdicou. Um terço dos membros da Duma formou um comitê provisório na tarde de 27 de fevereiro e em 2 de março, com a abdicação do czar, ele se tornou o novo governo provisório. O professor Robert diz que até o embaixador americano no local ficou impressionado com a participação do povo. E ele diz o seguinte, ó: o embaixador americano em Petrogrado testemunhou o que considerou a mais impressionante revolução. Ele relatou que uma nação de 200 milhões de pessoas vivendo sob uma monarquia absolutista por 1000 anos havia se livrado do imperador com o mínimo de violência. O domínio de 300 anos da dinastia Romanov estava acabado. E o autor conclui que o principal partido marxista, que era o Partido Operário Social-Democrata Russo, que incluía as facções bolchevique e menchevique, não teve nada a ver com essa revolução liberal que varreu os Romanov. Lenin estava na Suíça, Stalin estava isolado na Sibéria e a maioria dos demais líderes bolcheviques e mencheviques também estavam distantes da ação, com Trotsky e Nikolai Bukharin na América do Norte. E esse novo governo era tão liberal e democrático que ele permitiu até que revolucionários exilados, como Lenin e Trotsky, pudessem voltar para a Rússia para a desgraça de milhões de pessoas, né? E foi exatamente isso que Lenin e seus comparsas fizeram em abril de 1917. Voltaram para a Rússia para colocar fogo no parquinho. Então, quando os comunistas chegaram em Petrogrado, eles já pegaram um bonde andando. Já tinha um governo duplo funcionando lá, que era justamente o governo provisório, democrático, conservador, e os sovietes, que representariam os interesses dos trabalhadores. E olha como o povo sempre busca moderação e equilíbrio, não golpes de estados malucos como os comunistas querem aí. Com esse novo governo, o povo russo tinha se entendido com a burguesia, que incluíam os donos de fábricas e as indústrias também, na própria capital. E aí os dois lados estavam de boa depois dessa revolução. Tanto que, de acordo com o professor Galeitli, olha só o que ele diz aqui. Com essa revolução, a Rússia tinha finalmente dado o terceiro dos 5 passos descritos por Marx até o comunismo. É porque com essa revolução liberal democrática, a Rússia saía de uma monarquia absolutista e avançaria rumo ao desenvolvimento capitalista com um governo democrático parlamentar. Só que Lenin estava com a cara quente com isso. Quem Marx pensa que é para falar que os revolucionários tinham que dar um passo de cada vez? Do segundo passo, Lenin já queria pular para o quarto. Do feudalismo para o socialismo. E para conseguir isso, ele teve uma ideia genial. Se aproveitou da conquista do povo russo na Revolução de Fevereiro para conseguir sua própria revolução em outubro. E ele até inventou um slogan. Já reparou que comunistas adoram slogans, né? Ficam repetindo esses jargões 24 horas por dia num trânsito que acaba pegando. E o slogan de Lenin era o seguinte: todo o poder para os sovietes. Lenin tinha entendido muito bem que nesse novo governo o povo era a organização conhecida como sovietes.
E era dos sovietes e do povo que Lenin ia se aproveitar. E a gente não pode esquecer que nesse meio tempo a Primeira Guerra Mundial ainda estava rolando, os soldados continuavam morrendo, o povo cansado, a economia quebrada. E aí, nesse sentido, o professor Geleito ele diz que os bolcheviques tentaram capitalizar com manifestações em Petrogrado, com slogans como "todo o poder aos sovietes" e "abaixo o governo provisório". Lenin era tão elitista que sabia que se deixasse nas mãos do povo, a Revolução Comunista nunca ia acontecer. Talvez porque ele soubesse que o povo não era idiota, então tinha que ter um idiota para se aproveitar de momentos de crise para levar os outros às suas próprias idiotices. Mas era isso aí que Lenin achava mesmo, porque aqui, na página 22, o professor Geleito ele diz o seguinte: Lenin tinha notavelmente pouca empatia pelas esperanças e aspirações das pessoas comuns, fossem elas camponeses ou membros da classe operária industrial. Ele acreditava que os trabalhadores eram a única classe revolucionária, mas, se deixados à própria sorte, iriam meramente desejar melhores salários e aprimoramentos sociais. Desejos de pessoas normais, não comunistas. Em outras palavras, demandas sindicais que, aos seus olhos, denunciavam sua limitada imaginação. Lenin tinha um amor e respeito tão grande pelo povo, né? E o governo provisório russo continuava enrolado. O primeiro-ministro Alexander Kerensky enfrentava os alemães ainda na Primeira Guerra. O governo quase levou um golpe de Estado pelo general Kornilov, que estava de saco cheio lá com a guerra. A Rússia estava voltando ao caos do jeitinho que Lenin queria, porque desde o início ele estava torcendo para a Rússia se ferrar na guerra. Porque a Rússia se ferrando na guerra, o país ia virar um caos. E no caos, toda merda pode acontecer. Principalmente uma revolução comunista. Porque se tem uma coisa que a história já provou é que comunismo só surge da merda. Países desenvolvidos com instituições democráticas e liberais sadias sempre passam longe do comunismo. Mas aí o professor Geleito ele conta pra gente que no meio desse caos, Kerensky tomou uma decisão que ia ferrar com os planinhos de Lenin sem ninguém saber quem era Lenin direito. Kerensky convoca eleições antecipadas. O povo russo ia decidir os rumos da Rússia agora. O próprio professor explica melhor isso aqui, Kerensky convocou novas eleições para uma Assembleia Constituinte marcada para 12 de novembro. Era coisa democrática a ser feita. Lenin estava escondido na Finlândia, mas insistiu para que os bolcheviques rejeitassem tal abordagem. Ele sabia que o desempenho seria fraco em eleições livres, porque os camponeses votariam no Partido Social Revolucionário deles. E já tem uma coisa esquisita aqui. Pensa comigo. Se os camponeses eram 90% da população pobre da Rússia, por que Lenin e os bolcheviques teriam medo de eleições democráticas se eram eles que representavam e lutavam pelos trabalhadores da Rússia? Será que o povo russo não estava do lado de Lenin e dos comunistas, ou será que o povo russo nem sabia quem eram os comunistas direito? Ou será que os dois? O professor Geleito ele responde para a gente aqui na página 52. Lenin disse numa declaração que representava perfeitamente suas opiniões que seria ingênuo esperar por uma maioria formal. Ele acrescentou que nenhuma revolução jamais espera por isso. A história não nos perdoará se não tomarmos o poder agora. Ele insultou os camaradas favoráveis ao processo democrático como traidores miseráveis, sofrendo de ilusões constitucionais. E aí, com as instituições em frangalhos, o exército disperso, o povo inerte, os bolcheviques não tiveram qualquer dificuldade ou resistência para aplicar o seu golpe. E aí o livro diz pra gente que eles precisaram só de 5% de todos os trabalhadores e soldados de Petrogrado, que não passavam de 25 mil homens. Então, em outubro de 1917, os comunistas tomam o Palácio de Inverno e Lenin tem finalmente um golpe de Estado para chamar de seu. E você sabe o que o povo estava fazendo enquanto os bolcheviques estavam lá fazendo seu golpe de Estado? O professor explica aqui nas páginas 56 e 57. Na manhã de 25 de outubro, o golpe estava terminado. Lenin soltou um comunicado à imprensa afirmando que o governo fora deposto. Conforme colocou de maneira bastante enganadora, a causa pela qual o povo lutou
esta causa está assegurada. Não houve nenhuma tomada mítica do Palácio de Inverno, conforme a maneira vividamente retratada no filme Outubro, de Sergei Eisenstein, cujas cenas foram repetidas em inúmeros documentários. A captura do Palácio de Inverno envolveu poucos tiros e poucas vítimas, estimadas na época em cerca de 10 por um observador. E respondendo à pergunta onde estava o povo enquanto os bolcheviques davam seu golpe de Estado, o professor Gelaytli continua. Na maior parte, contudo, a cidade permaneceu calma. De modo geral, os eventos sociais programados foram mantidos e as pessoas seguiram em frente como se pouca coisa tivesse mudado. E a prova definitiva de como a Revolução Comunista não teve apoio popular está justamente nas eleições de novembro que Lenin tanto temia. Na página 58, o professor diz que os políticos que deixaram o Congresso rejeitaram o golpe como uma flagrante tentativa de impedir a democracia. 3 semanas depois, a voz do povo falou ainda mais alto nas eleições à Assembleia Constituinte. O Partido Bolchevique conseguiu apenas 24% dos votos e 175 dos 715 assentos. Os vencedores, com 40% dos votos, foram os social-revolucionários. Ou seja, os rivais de Lenin ganharam quase o dobro dos votos. Mas sabe qual foi a resposta de Lenin a essa derrota humilhante deles? Que as eleições não representavam a vontade do povo. Que coincidência isso aqui, gente? Pessoas badernistas achando que eleições democráticas não representam a vontade do povo e tentaram tomar o governo com as próprias mãos? Eu acho que eu já vi isso acontecendo em algum lugar, hein? E o professor Donald J. Reliff, no seu artigo Linguagens do Poder, diz que os bolcheviques estavam cagando para apoio popular. Eles queriam era poder, nem que tivessem que matar ou morrer para isso. Aqui na página 349 do seu excelente artigo, ele diz que, embora os trabalhadores da Rússia nem sempre compreendessem o papel histórico pelo qual foram chamados a desempenhar, os líderes do partido acreditavam que eles compreendiam. Essa fé absoluta em sua missão histórica e na grade cultural que a criou permitiu-lhe justificar o uso da coerção, sua decisão de governar sem apoio das massas e sua crescente intolerância às opiniões minoritárias dentro do partido. E a professora Sheila Fitzpatrick, no seu clássico, A Revolução Russa, resume muito bem, assim, de maneira direta, como que esse golpe comunista teve consequências catastróficas para o povo russo, aqui na página 66, ó. As políticas abertas, democráticas e pluralistas dos meses pós-fevereiro na Rússia foram assim subvertidas, culminando na tomada ilegal do poder pelos bolcheviques mediante um golpe conspiratório e organizado em outubro. Ilegalidade e conspiração têm tudo a ver com a história do comunismo. E a professora conclui que a tradição bolchevique de organização centralizada, rígida e disciplina partidária conduziram o novo regime soviético em direção ao autoritarismo repressivo e lançou as bases para a posterior ditadura totalitária de Stalin. E na página 132 aqui ela confirma a origem política desse golpe e como que os bolcheviques, na verdade, se apropriaram das conquistas dos sovietes para conseguirem o seu espaço dentro da política russa. Os bolcheviques também descreviam seu regime como poder soviético. Acontece que essa nunca foi uma descrição muito precisa. Em primeiro lugar, porque a Revolução de Outubro foi, em essência, um golpe de partido, não de soviete. E, em segundo, porque o novo governo central, escolhido pelo Comitê Central Bolchevique, não tinha nada a ver com os sovietes. Tanto é que, olha só isso aqui, gente. Depois do golpe, os comunistas não passaram poder para os sovietes, como eles tinham prometido, mas eles mantiveram o poder nas suas próprias mãos, causando indignação até mesmo dentro do Partido Bolchevique. Então, a gente chega a uma conclusão muito clara aqui.
o povo de verdade estava na Revolução Liberal de Fevereiro. Na Revolução de Outubro, era um bando de badernistas, políticos, comunistas, usando as conquistas do povo para agarrar o poder com suas próprias mãos. Portanto, não existiu o povo ou qualquer maioria que tenha apoiado a Revolução Comunista. Existiu oportunismo e organização partidária de uma minoria ativa contra uma maioria passiva e inerte diante de tantas desgraças trazidas pela guerra. Então, apoio do povo é só um fetiche que revolucionários sabem que nunca vão ter. Se eles querem uma revolução, eles têm que ir e fazer com suas próprias mãos, assim como Lenin fez. E só depois é que eles têm que tentar atrair o povo para sua causa. Aliás, os fascistas diziam exatamente isso também, que representavam os trabalhadores, o interesse do povo e que tinham o apoio deles. É discursinho típico de ditaduras totalitárias para legitimar a causa. Mas a gente tem que admitir que a retórica que o povo se levantou contra a burguesia opressora e fez a revolução é muito mais maneira do que uma revolução de um bando de badernistas, elitistas políticos com cara de terroristas. Fala sério. Mito 2. Lenin e os comunistas não apoiavam o terror. Assim, dizer que Lenin e os comunas não curtiam terror e violência é a mesma coisa que dizer que Vasco nunca foi rebaixado. O universo diz que é mentira. E ó que eu sou vascaíno, hein? E se me zoar nos comentários, eu meto ban eterno, hein? Lenin foi um dos maiores carniceiros que a humanidade já conheceu. O uso da violência e do terror para ele e para os bolcheviques era justificado porque, afinal de contas, eles defendiam o povo. E, em nome do povo, eles tinham a legitimação para fazer o que quisessem, mesmo que o povo não quisesse isso. É porque a violência e o terror para Lenin e os comunistas eram sagrados. É exatamente isso que mostra pra gente um artigo muito bom escrito pelo professor Ryan, chamado A Sacralização da Violência. A justificação bolchevique para a violência e terror durante a Guerra Civil. O artigo já começa mostrando a fala do criador da polícia comunista, que só em ouvir o nome, alguém já morria de terror. A Tcheca. Até seu criador, Félix Dzerzhinsky, diz o seguinte, mas presta atenção na doçura das palavras dele. Quando nós abordamos um inimigo para matá-lo, nós o matamos não porque ele é uma pessoa má, mas porque nós fazemos o uso do instrumento do terror com o objetivo de criar medo em outros. E na página 809, o professor segue mostrando o objetivo desse terror comunista. O terror de finais de 1918 era oficial e abertamente proclamado, e seu propósito era realmente aterrorizar e ensinar, bem como suprimir através da execução ou confinamento em campos de concentração elementos que acreditavam ser danosos e irreconciliáveis para a nova ordem soviética. E o autor mostra que os comunistas criaram até mesmo uma revista para divulgar o terror através das execuções e matanças, a Tcheca Semanal. No mesmo parágrafo, o artigo diz o seguinte, ó. Esta publicação era um extraordinário monumento ao terror, provendo um vislumbre fascinante da função da violência como meio constituidor do recente Estado soviético. Mas Lenin precisava ter cuidado sobre como que o uso da violência chegava nos ouvidos e olhos do público. Tanto é que a revista tcheca foi fechada depois de um dos editores terem publicado um artigo defendendo o uso da tortura. O professor Ryan mostra que o Comitê Central considerou o artigo contraditório e danoso para os interesses da luta pelo comunismo, presumivelmente porque ele desafiava a representação pública do lutador soviético virtuoso. E aqui eu recomendo de novo o artigo Linguagens do Poder, do professor Relif, que mostra em detalhes como os bolcheviques usavam uma estratégia de retórica dupla. Uma que deveria ser transmitida ao povo e outra que se dirigia ao partido. Então, algumas posturas e ações violentas tinham que ficar no partido, não podiam ser admitidas em público. E, exatamente concordando com essa cautela dos comunistas, o professor Gelaytli, nessa sua obra novamente, Lenin, Stalin e Hitler, mostra um diálogo interessante entre Lenin e o comissário da Justiça, Isaac Steinberg, depois de Lenin ter assinado o famoso decreto Pátria Socialista em Perigo. Isso em fevereiro de 1918. Então, na página 71, o professor diz o seguinte, ó.
O decreto exigiu a imediata execução de agentes inimigos, especuladores, saqueadores, arruaceiros, agitadores, contra-revolucionários e espiões alemães. Quando o comissário da Justiça Isaac Steinberg questionou essas medidas, Lenin perguntou retoricamente: "Você realmente acredita que podemos vencer sem aplicar o mais cruel terror revolucionário?" Irritado, Steinberg gritou: "Então por que nos incomodamos com o comissariado da Justiça? Vamos chamá-los sem rodeios de comissariado para o extermínio social e pronto." Lenin se animou e respondeu: "Bem colocado, é exatamente o que deveria ser, mas não podemos dizer isso." Segundo Steinberg, o solo da Rússia revolucionária foi envenenado neste período. Era inevitável que no futuro desse frutos envenenados. Agora vamos voltar lá para o artigo do professor James Ryan, A Sacralização da Violência Bolchevique, para a gente entender o nível da insanidade daqueles comunistas em relação à violência. Na página 823, o professor explica que a purificação da violência, sua sacralização como meio para um fim definitivo, era algumas vezes explícita. No discurso bolchevique, essa purificação geralmente exigia uma mudança no foco do ato violento por seus praticantes. Colocando de maneira simples, violência no interesse da revolução não poderia ser comparada com a violência imperialista ou reacionária. A violência dos agentes contra-revolucionários eram frequentemente descritas como, bem literalmente, tendo sido comprada pelo capitalismo internacional ou simplesmente como defensora do poder monetário. Seus motivos básicos iam contra a suposta pureza, altruísmo e humanidade dos lutadores pelo poder soviético, bem como a justeza de sua causa. Para citar um artigo de janeiro de 1919 da Petrogradskaya Pravda, a violência que o proletariado coloca em ação é santificada nos olhos das grandes massas pelo grande alvo que ela serve. Ao santificar seus atos de violência, os bolcheviques não eram nem originais nem incomuns. No contexto da história moderna da Rússia, eles claramente continuaram, no poder, a tradição de terroristas revolucionários no final do Império Russo, que se camuflou na inocência, como Susan Morris explicou, para purificar seus atos de violência em relação à violência real do Estado. E provando ainda mais como o terror e a violência eram os meios para atingir os fins comunistas, o professor Stanley Payne, nesse clássico aqui, A História do Fascismo, 1914 a 1945. Ele é ainda mais direto, mostrando até mesmo a influência do comunismo na criação do fascismo. Na página 76, o professor diz o seguinte aqui, o golpe comunista foi, de fato, uma contra-revolução à Revolução Democrática de fevereiro de 1917. Então, se os comunistas fossem honestos e coerentes de verdade, eles tinham que ter se autofuzilado porque eram tudo contra-revolucionários. E na página 77 o professor continua. Lenin, no entanto, criou um novo modelo político de partido único, de ditadura completa e de controle estatal totalitário de todas as instituições. No final da guerra, o novo regime comunista começou a exercer um apelo cada vez mais forte sobre os setores mais extremos da esquerda europeia e serviu como uma provocação contundente à direita europeia. Lenin lançou uma série de novos experimentos bem-sucedidos para movimentos de políticas autoritárias. A manipulação massiva das multidões e da opinião nas formas mais extremas e irresponsavelmente demagogas, muitas vezes baseadas em falsidades radicais. A técnica do golpe de Estado tomando o poder diretamente pela força armada, a ditadura de partido único, o esforço de controle total de todas as instituições, o bem-sucedido culto à personalidade e ditadura carismática iniciado após ao quase bem-sucedido atentado à vida de Lenin em setembro de 1918. Ditadura baseada no oportunismo total, disposta para adicionar ou descartar novos recursos programáticos
sistemáticos ou políticas importantes de tempos em tempos, conforme necessário. A introdução de terror sistemático em massa e assassinato em massa, com campos de concentração permanentes e institucionalizados para presos políticos. Trabalho forçado em larga escala combinado com políticas liquidacionistas. A sistemática brutalização da vida e do comportamento político, voltada para a violência em massa. A militarização da retórica política, simbolismo e organização. A liquidação ou eliminação de classes e categorias inteiras de pessoas. E agora vem o checkmate do professor Paine nesse extremismo comunista. Lenin não criou as doutrinas políticas do fascismo, mas seu comunismo totalitário baseado na violência sistemática em massa iniciou a maior parte das novas práticas e instituições de regimes fascistas. O efeito de tudo isso logo se tornou pronunciado nos políticos extremistas. E é justamente por causa dessa política terrorista que o professor Ryan, lá no seu artigo sobre a sacralização da violência bolchevique, na página 830, conclui o seguinte, A visão ideológica dos bolcheviques os levou à terrível e trágica ironia de estabelecer a ordem estatal mais violentamente destrutiva e repressiva da Europa em tempos de paz no século XX. E o professor Galeita ele expõe ainda mais essa loucura comunista, dizendo que se você emprestasse dinheiro para alguém ou até fosse caprichoso com seu jardim, você poderia ser considerado um burguês kulak refletindo tendências burguesas. E aí você poderia ser preso, deportado ou até executado. E a professora Fitzpatrick, na mesma obra da Revolução Russa, aqui na página 116, diz que o terror comunista era ainda pior que o czarista. A tcheca, na verdade, atuava de modo muito mais aberto e violento que a velha polícia. Nessa perspectiva mais ampla, havia claramente fortes elementos de continuidade entre a polícia secreta czarista e a soviética. E quanto mais claros eles se tornavam, mais evasivas e hipócritas ficavam as discussões soviéticas sobre as funções de segurança. Ou seja, terrorismo sempre vai fazer parte do programa e do sistema político comunista, porque a violência é sagrada, porque é em prol de uma causa, e abre muitas aspas aqui, justa. Em prol de uma causa justa, qualquer meio é justificado no sistema político soviético e comunista. E é exatamente por isso que o professor Dmitry Volkogonov, ex-general soviético, mostra pra gente nessa sua obra aqui que é fundamental. Autópsia para um Império. E aqui na página 139, ele estima que 21 milhões de pessoas tenham perdido suas vidas pelas políticas comunistas assassinas. Então não deixem de ler esse livro, infelizmente ele só tem em inglês, mas ele é uma leitura fundamental para a gente conseguir compreender o impacto completo dos 7 líderes que governavam a União Soviética e causaram toda aquela desgraça e mortes pela qual a União Soviética ficou conhecida. Aliás, e Stalin, hein? O que eu posso dizer sobre esse fofucho filhote do Satanás? Aqui nesse vídeo eu não vou dizer nada. Quando você terminar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste o meu vídeo Comunista Chora com Meus Vídeos, parte 2, que eu fiz uma revisão da literatura bem detalhada sobre o terror e a fome de Stalin na União Soviética e os milhões que morreram por conta disso. Deus me livre, que desgraçado aquele cara. Mito 3. A Revolução Comunista era científica e não utópica e religiosa. Marxistas e comunistas adoram dizer que o negócio deles é científico. Chega e escorre uma baba no canto da boca e os pelos da barba arrepiam quando falam do materialismo histórico, já viu? Mas eles são quase tão crentes na ideologia deles quanto qualquer religioso é na sua religião. Mas então, o comunismo é utópico e até religioso sim. E as atitudes materiais dos comunistas provam isso. A professora Fitzpatrick, de novo, na sua obra Revolução Russa, diz exatamente isso aqui na página 125. Havia um traço desvairadamente realista e utópico em grande parte do pensamento bolchevique durante a Guerra Civil. Sem dúvida, todas as revoluções bem-sucedidas têm essas características. Os revolucionários precisam ser impulsionados pelo entusiasmo e pela esperança irracional.
já que, do contrário, eles fariam a ponderação sensata de que os riscos e custos da revolução sobrepujavam os possíveis benefícios. Os bolcheviques pensavam ser imunes ao pensamento utópico, porque seu socialismo era científico. Os bolcheviques eram entusiastas revolucionários, não assistentes de laboratórios. Era uma avaliação subjetiva dizer que a Rússia estava pronta para a Revolução Proletária em 1917, ainda que os bolcheviques citassem a teoria marxista da ciência social para ampará-la. Agora vem um checkmate da professora Fitzpatrick. Era mais uma questão de fé do que de previsão científica sustentar que a Revolução Mundial era iminente. Estou imaginando os comunas agora quebrando os pokémons e os porta-retratos de Mao Tse-tung na parede. Agora escuta essa aqui que é engraçado. Ó. Os comunistas estavam tão no mundo da lua com a sua revolução que em 1920 eles fizeram sabe o quê? Eles resolveram mandar o Exército Vermelho marchar pela Polônia até Varsóvia, achando que seus irmãos trabalhadores poloneses iam recebê-los de braços abertos, como portadores do comunismo e salvação da classe trabalhadora. Mas você sabe como é que os poloneses receberam os comunas? Com um tiro na bunda! Botaram os vermelhinhos para correr do país deles. Mano, os poloneses são muito da hora, eu amo esse povo. Mas olha aqui a professora Fitzpatrick falando justamente como que os comunistas viviam no fantástico mundo de Bob, na página 126. Ó. Em 1920, a percepção do mundo real pelos bolcheviques se tornara quase comicamente distorcida em muitos aspectos. Eles mandaram o Exército Vermelho avançar sobre Varsóvia porque, para muitos bolcheviques, parecia óbvio que os poloneses reconheceriam os soldados como irmãos proletários e não como agentes agressores russos. No âmbito doméstico, eles confundiam inflação desenfreada e desvalorização da moeda como definhamento do dinheiro sob o comunismo. Quando a guerra e a fome produziram bandos de crianças desabrigadas durante a Guerra Civil, alguns bolcheviques encaravam até isso como uma bênção disfarçada, uma vez que o Estado poderia dar àquelas crianças uma verdadeira formação coletivista e elas não ficariam expostas à influência burguesa da velha família. É isso que os comunistas querem fazer com você. Te deixar pancado das ideias iguais a eles. Mas o negócio é mais sério, gente. Tem até um aspecto religioso forte nessa doutrina comunista, que inclusive é compartilhada com o fascismo também. A chamada religião política. É isso que o professor A. James Gregor diz aqui nessa obra seminal dele. Marxismo, fascismo e totalitarismo. E aí na página 203 o autor diz o seguinte, ó. Assim, inspirado por uma doutrina tida na conta da verdade inquestionável, o Partido Revolucionário justifica-se em sua intenção de instruir doutrinariamente as massas imaturas e alçá-las aos superiores níveis da conscientização revolucionária. Pois é, você com certeza já ouviu várias vezes comunistas falando sobre a tal consciência de classe. É isso que eles ficam martelando o tempo todo na cabeça das pessoas. Mas voltando para o professor, por isso, em princípio, o partido assentado em alicerces epistemológicos pode exigir disciplina e obediência de seus seguidores. O partido faz o expurgo de hereges e exige obediência e disciplina de todos os membros da comunidade política, tendo importantes características em comum com a maioria das religiões exclusivistas. Esses partidos revolucionários contemporâneos têm sido classificados como instrumentos teúrgicos e religiões políticas. E na página 476 o professor Gregor continua. Muitos, ou talvez todos, dos movimentos revolucionários tiveram suas origens no marxismo, e parece que foi o marxismo que incutiu em todos eles a convicção de que doutrinas ideológicas podiam ser infalíveis, a ponto de inspirar sentimentos de fervor religioso entre seus seguidores. Panunzio chamaria essas características de eclesiásticas. Em nossa época, chamamos isso de religiões políticas. Panunzio identificou essas características no sistema político da União Soviética. A lógica informal que sustentava o sistema na Rússia de Lenin era o mesmo presente na justificativa racionalizada para a existência do Estado fascista.
Olha aí mais uma prova de como o comunismo e o fascismo têm tantas características em comum. Mas calma que o professor Robert Paxton, nessa sua obra aclamada sobre o fascismo, A Anatomia do Fascismo, ele cita essa mesma religiosidade que comunistas e fascistas têm em comum, que são inclusive derivadas da Revolução Francesa. Olha aqui na página 213, ó. O conceito mais antigo de religião política, que data da Revolução Francesa, foi rapidamente adaptado ao fascismo, bem como ao comunismo, e não somente por seus inimigos. E, como a gente bem sabe, Lenin, os bolcheviques e os comunas até hoje curtem uma Revolução Francesa, então nada é por acaso, senhoras e senhores. E tá achando que acabou? Essa religiosidade comunista também é discutida no artigo do professor James Ryan, A Sacralização da Violência Bolchevique. Dá uma olhada aqui na página 818, ó. No subtítulo Religião Política e a Violência Estatal Soviética, o professor diz que o leninismo pode fornecer o exemplo mais claro do que pode ser considerado uma religião política ou secular. E entre as várias evidências apresentadas pelo autor está o fato de as instituições soviéticas celebrarem os que morreram na luta armada como mártires, cujas vidas e as mortes seriam justificadas pelo triunfo do socialismo, e o sangue puro dos trabalhadores mortos foi dado para o futuro do mundo dos trabalhadores como um aspecto claramente messiânico em sua própria causa. E, por fim, o renomado professor Roger Griffin, que também é uma das maiores autoridades não só no fascismo, como no autoritarismo, tem uma obra fantástica chamada O Credo dos Terroristas, Violência Fanática e a Necessidade Humana por Significado. Na página 19 ele explica o seguinte: fanatismo refere-se a um estado de total comprometimento que não permite dúvidas. É intolerante com pluralismo, moderação e opiniões desviantes. Assim, coloca o crente religioso ou ideólogo secular em um estado mental em que ele ou ela é capaz de atos que transgridem as regras cívicas convencionais ou leis morais em nome de um princípio superior que é, em termos nietzschianos, além do bem e do mal. Este estado de espírito extremo é alcançado através de um complexo processo de aculturação e transformação psicológica em que uma determinada causa passa a ser experimentada como uma causa superior que assume significado transcendental. E é exatamente isso que os comunistas fazem, inclusive pregam ainda hoje. Em nome do trabalhador, para a emancipação e a defesa do trabalhador, todos os meios são justificáveis, inclusive a violência e o terror. E na página 40, no capítulo Terrorismo Modernista, o professor Griffin continua explicando que a Revolução Russa brevemente levantou esperanças de que a vitória bolchevique prometia a libertação do jugo do imperialismo russo. Mas o regime de Lenin logo se mostrou não menos imperialista e liberticida do que o czarista. E agora, na página 49, ele não deixa dúvidas sobre esse aspecto religioso e fanático do comunismo. Ó. A rica literatura sobre ultranacionalismo, nazismo e bolchevismo como religiões políticas corroboram esse ponto, ao mesmo tempo em que sublinha como até mesmo o comunismo, embora secular em teoria, tende a adquirir seu próprio valor suprapessoal e, portanto, com valor sagrado para aqueles que se tornam fanaticamente apegados a eles. É por isso que a maioria dos comunistas aí são fanáticos mesmo, apoiam a violência, o fim da liberdade de expressão, idolatram ditadores sanguinários e acham que é só o comunismo a única salvação dos trabalhadores e do mundo. Características que são típicas de um culto religioso político messiânico. Por isso que o professor Griffin coloca fascistas, comunistas e terroristas islâmicos no mesmo estudo sobre fanatismo religioso terrorista. Esses fanáticos se colocam em uma missão histórica de construir um mundo melhor através da sua ideologia, e que pela pureza da sua causa, qualquer meio é justificado para atingir o seu fim. Comunas, onde está o seu Deus agora, hein? Mito 4. Os bolcheviques não queriam a guerra civil.
Depois de todas essas merdas feitas pelos comunistas, é impossível dizer que eles não queriam e até estavam dispostos e ansiosos por uma guerra civil para chamar de sua. Como a gente já viu aqui, eles são fanáticos por uma política que tem um complexo de Messias que vai salvar a classe trabalhadora e o mundo. Então, se tiver que entrar em guerra para salvar esses trabalhadores, nem que tenha que matar os trabalhadores nessa guerra, eles vão fazer. É por isso que guerra civil é justamente o que esses comunistas esperam quando vêm com esses papinhos de tomar os meios de produção e emancipar os trabalhadores dando um golpe de Estado. Eles querem destruir todas as instituições democráticas e sociais existentes. E aí, quando estourar a guerra, eles dizem que a culpa vai ser da sociedade opressora que vai reagir a essa destruição. Tipo, se alguém te assaltar e você acabar reagindo e levando um tiro na cara, a culpa não é do bandido. É sua porque você que reagiu. Foi isso que aconteceu lá com o golpe de Estado soviético pelos bolcheviques em outubro de 1917. Os demais partidos e as instituições reagiram àquele atentado e a guerra civil estourou. Olha aqui o que a professora Fitzpatrick diz no seu livro Revolução Russa, na página 108, sobre isso. Quando se considera a conexão entre a guerra civil e o regime autoritário, deve-se lembrar que havia uma relação de mão dupla entre os bolcheviques e o ambiente político de 1918 e 1920. A guerra civil não foi uma catástrofe natural imprevisível, pela qual os bolcheviques não tiveram responsabilidade alguma. Pelo contrário, os bolcheviques se envolveram em confronto armado e violência entre fevereiro e outubro de 1917. E como os líderes bolcheviques sabiam muito bem antes do acontecimento, seu golpe de outubro foi visto por muitos como uma franca incitação à guerra civil. A guerra civil com certeza deu ao novo regime um batismo de fogo e influenciou o seu desenvolvimento futuro. Entretanto, foi o tipo de batismo que os bolcheviques se arriscaram a ter e que talvez tenham mesmo buscado. E o professor Robert Gallatin confirma exatamente esse desejo comunista pela guerra civil no seu livro Lenin, Hitler e Stalin. Na página 85 ele diz o seguinte: Lenin e Karl Marx, antes dele, disse que a classe dominante jamais cederia sem lutar. Não apenas a perspectiva de semelhante turbulência não preocupava Lenin, como ele via a guerra civil, com todo o horror que acarretaria, como um sinal de que os revolucionários estavam no caminho certo. Ele frequentemente dissera que um conflito de classes era a extensão lógica e inevitável da guerra de classes e, portanto, uma fase vital na revolução. Lenin ficou profundamente irritado quando outros bolcheviques não perceberam ou concordaram que o comunismo só poderia ser concretizado com o pagamento de um alto preço em vidas humanas. O professor Donald Ralph, no seu artigo Linguagens do Poder, concorda com isso e inclusive mostra como as ações bolcheviques deixavam claro sua aposta pela terrível guerra civil. Assim, aqueles mais conscientes das vulnerabilidades do partido viam o apego ao poder em prol de um alvo maior, sem se preocupar com o custo, como uma forma mais atraente ao mandato popular, o que necessitaria uma reinterpretação drástica. Ao fazer outro argumento de que o partido não confiava na autonomia daqueles mesmos grupos sociais em cujo nome afirmava governar, minha discussão sobre as linguagens do bolchevismo me obriga a ser menos otimista sobre a viabilidade dos caminhos alternativos que o partido poderia ter tomado depois da Guerra Civil. E o professor também mostra como controlar a imprensa foi importante para a vitória bolchevique. Aqui na página 348 ele diz que o controle bolchevique da imprensa pode ter contribuído para a sobrevivência do partido durante a Guerra Civil. É por isso que quando comunistas tomam o poder, uma das primeiras coisas que eles fazem é censurar e controlar totalmente a imprensa para o seu próprio benefício e narrativa. E, terrivelmente, o custo de vidas humanas perdidas apenas na guerra civil causada por esse golpe dos bolcheviques pode ter chegado aos 13 milhões em apenas 5 anos. O professor Dmitry Volkognov diz que Lenin odiava todo o velho mundo e, portanto, uma vez que os bolcheviques estavam no poder,
teve que ser varrido para a lata de lixo da história, como Trotsky colocou. Os leninistas procederam à destruição de classes e grupos inteiros da população e milhares de igrejas. Eles foram responsáveis pela perda de 13 milhões de vidas na Guerra Civil e de 2 milhões de cidadãos russos que abandonaram o país e, claro, pelo extermínio de toda a família real russa. O cérebro dos comunistas e principalmente de Lenin foram lavados por uma ideologia religiosa marxista a ponto deles perderem a noção da realidade. É por isso que o professor Roger Griffin, na sua obra Credo Terrorista, coloca esses comunistas sanguinários na mesma categoria de extremistas islâmicos. São todos fanáticos que matam e morrem por uma guerra santa. Jesus Cristo, mas o que é isso? Mas eles dizem que matam porque o capitalismo também mata, né? Ou seja, combater fogo com fogo é a solução comunista inteligente para os problemas do mundo. Tenho que esmagar o capitalismo! Mito 5. Stalin distorceu Lenin e a revolução. Assim, é até compreensível que muitos comunistas queiram expurgar Stalin da sua política maluca. Afinal de contas, que política e ideologia podem ter moral com um cara como Stalin no meio? E essa propaganda anti-Stalin começou justamente com o sucessor de Stalin. Nikita Khrushchev começou a denunciar toda a desgraça que Stalin tinha feito justamente para tentar desinfectar a ferida comunista e tentar resgatar os ideais puros de Lenin. E aí o professor Robert Gallatley coloca os planos de Khrushchev da seguinte forma, ó. Após a morte de Stalin em 1953, o bom Lenin foi ressuscitado para afastar o mau Stalin e o culto à sua personalidade. Algo claramente havia dado errado no comunismo. Havia óbvios abusos, um gigantesco sistema de campos de concentração com mais de 2 milhões de prisioneiros e os direitos dos cidadãos não significavam nada. Nikita Khrushchev, em 1956, afirmou que Stalin corrompeu o leninismo. Khrushchev repetiu mais de uma vez o mito do bom Lenin para livrar as verdades profundas do comunismo da associação com o que tardiamente era reconhecido como as maldades stalinistas. Tudo o que havia dado errado no país agora era jogado sobre os ombros de Stalin. Khrushchev recorreu ao testamento de Lenin e às suas acusações contra a rudeza de Stalin para provar que o brilhante Lenin estivera sempre certo. Mas, como a gente viu aqui, o problema é que Lenin foi um terrorista sanguinário e Stalin era um terrorista sanguinário justamente porque Lenin era um terrorista sanguinário. José Stalin era o maior fanboy de Lenin da história. Stalin penteava o bigodinho de Lenin, fazia o café da manhã de Lenin, recitava o manifesto comunista para Lenin antes de dormir. Dizem até que quando Lenin saía, Stalin até cheirava a cueca revolucionária suja de Lenin de tanto amor. Eu não tenho nenhum artigo que confirme essas informações aqui, mas parece verdade para mim. Mas então, dizer que Stalin distorceu Lenin e a revolução é o maior vacilo com um camarada que fazia tudo por Lenin e foi o maior discípulo de Lenin. É isso que mostra o artigo Stalinismo e Kilmissungismo, uma análise comparativa de ideologia e poder, escrito pelo professor Seong Cheng. Na página 136, o professor mostra que no segundo Congresso dos Sovietes, que aconteceu apenas 5 dias depois da morte de Lenin, Stalin solenemente jurou cumprir o testamento de Lenin. Daquele momento em diante, sob o banner de Lenin e o leninismo, Stalin lentamente começou a impor suas próprias ideias ao inteiro Partido Comunista da União Soviética. Na Universidade Comunista em Moscou, em abril de 1924, Stalin deu uma série de palestras intituladas As Fundações do Leninismo. Até a sua morte, Stalin usufruiu de poder absoluto na União Soviética, não somente porque ele conseguiu controlar as bases das instituições de poder, tais como o partido, Estado e a polícia, mas também porque ele prestava homenagem a Lenin e estabelecia um sistema ideológico monolítico dentro do partido. Mesmo antes de Lenin morrer, Stalin tinha estabelecido a si próprio como portador do leninismo e o único expositor das ideias de Lenin. Stalin sempre insistiu que ele era o discípulo de Lenin, sucessor de suas grandes obras.
Seus apoiadores mais próximos não ousaram esquecer de apontar que Stalin era o maior discípulo e o mais dedicado sucessor de Lenin. E mesmo que no testamento de Lenin tivesse algumas reclamações sobre a postura de Stalin, principalmente pelo fato de Stalin ter tido até algumas desavenças com a esposa de Lenin, o professor Gelaytli diz o seguinte aqui na página 182. As diferenças entre os dois não devem ser exageradas, porque se baseavam principalmente em considerações táticas. Lenin e Stalin eram um só nos princípios mais importantes, e especificamente no compromisso com o Estado multinacional de partido único, ideologia única. O professor continua explicando que, por essa conexão forte entre os dois, os membros do Círculo do Poder ficaram surpresos com a parte da linguagem exaltada e dos ataques vindos de Lenin, e tenderam a ver a reação como um sintoma da enfermidade. E a gente não pode esquecer também que Stalin foi uma criação pessoal de Lenin ao longo dos anos, e foi Lenin quem fez de Stalin um membro mais poderoso do partido antes da sua morte. A partir da página 179, o professor continua. Quando Trotsky se opôs à NEP, Stalin ficou do lado de Lenin. Como agradecimento, Lenin cuidou que Stalin fosse eleito para os dois principais comitês do partido, o Politburo e o Orgburo. E em 3 de abril de 1922, Lenin providenciou a nomeação de Stalin a secretário-geral do secretariado. Stalin, desse modo, estava não apenas nos dois principais comitês do Comitê Central, o Politburo e o Orgburo, como também chefiava o secretariado. O autor diz que todo esse poder em uma pessoa só causou até desconforto nos altos escalões do partido, mas foram justamente esses 3 cargos privilegiados que colocaram Stalin na frente da fila para suceder Lenin. Stalin também foi a pessoa que mais visitou Lenin, de acordo com os registros de visita de Nizhny Novgorod entre 25 de maio e 2 de outubro de 1922. Aliás, o professor Dmitry Volkogonov, no seu livro Autopsy for an Empire, ele reservou 13 páginas do seu livro só provando como que Stalin foi um incrível pupilo de Lenin. Mas tem outro problemão que acaba com esse chororô desses vitimistas de que Stalin que distorceu os ideais comunistas de Lenin. Se ele era um comunista tão ruim assim, por que ele foi o líder que ficou mais tempo no governo soviético? Foram incríveis 29 anos na frente do Partido Comunista da União Soviética. Estranho, né? Esperaram o Josefinho morrer para dizer que ele estava traindo o movimento punk. Queria ver dizer isso aí na frente do bigode dele. É por isso que discutir se Lenin queria Stalin no poder ou não poderia ser mais irrelevante. Stalin não se colocou lá sozinho e, chegando lá, só saiu quando morreu. Mas o fato é que o reino de Stalin foi tão terrível mesmo que muita gente fica imaginando o se. Se Stalin não tivesse sido líder, como teria sido? Bora dar uma olhada aqui na opinião do professor Robert Gelaytli, na obra Lenin, Stalin e Hitler, na página 171. Pode ser tentador pensar que, se em algum momento Lenin tivesse se livrado de Stalin, então todos os abusos associados com a subsequente história da União Soviética poderiam ter sido evitados. Seria um erro assumir isso. Foi Lenin quem estabeleceu o novo regime, completado com polícia secreta, campos de concentração e supressão das liberdades civis. Nenhum daqueles que competiu com Stalin para ser o herdeiro de Lenin teria mudado esses pontos fundamentais. Contudo, Stalin foi o sucessor lógico de Lenin no sentido de que internalizou inteiramente o pensamento de Lenin e o expandiu com fidelidade. Portanto, não interessa quem chegaria ao poder. Trotsky, Bukharin, Madonna ou Dovahkin. Não ia mudar nada. O comunismo é como uma fruta podre no cesto de frutas frescas. Milhões de frutas frescas não são capazes de fazer uma única fruta podre ficar fresca. Mas basta uma fruta podre para apodrecer milhões de frutas boas. Se depois dessa analogia divinal você continuar gostando do comunismo, procura ajuda profissional, hein? A Revolução Comunista Russa foi uma tragédia humanitária e uma verdadeira catástrofe social. Qualquer ganho que ela tenha conseguido jamais pode sobrepujar o sofrimento desumano e os muitos milhões de mortos que essa política assassina e seus seguidores deixaram pelo caminho.
O comunismo, junto com o fascismo, deve sempre ser considerado como a pior das ideologias políticas já criada pelo homem e nunca mais ser tentada novamente. Não podemos esquecer o que as revoluções comunistas causaram de verdade: ditadura. E não uma ditadura do proletariado. Era isso que os bolcheviques diziam que era. Mas como mostra a professora Fitzpatrick na página 131, os bolcheviques descreviam seu regime como uma ditadura do proletariado, conceito que, em termos operacionais, tinham muito em comum com uma ditadura do Partido Bolchevique. Então esteja avisado que quando comunistas disserem que são os trabalhadores que vão mandar, é mentira. Você, trabalhador, não vai mandar em nada. Na ditadura comunista, quem vai mandar é o Partido Comunista. Trabalhador vai continuar fazendo o que trabalhador sempre fez: trabalhar como um condenado. Por isso, o materialismo histórico nos dá uma certeza clara do que virá depois de uma revolução: ditadura, violência, terror, morte, fome, guerra civil, estupros em massa e mais mortes. É isso que a experiência da Revolução Russa nos ensina, como o estudo que fizemos aqui não deixa dúvidas. Toda essa desgraça era esperada e justificada pelo bem dos trabalhadores na criação de uma sociedade melhor. Não poderia ser um pensamento mais fantasioso, irrealista e utópico do que esse. Os comunistas eram e são crentes em uma religião política que consideram a única capaz de salvar o trabalhador e o mundo. E essa missão messiânica não poderia ser mais perigosa e extremista. Se a oportunidade surgir, eles farão o que eles acham ser o certo. E quem não concorda vai tomar na cabeça. Literalmente. Tá, Tiago, mas e o capitalismo? Ele também não é uma desgraça para a humanidade e o mundo? Ok. Seguindo esse argumento, vamos substituir então uma tragédia por outra? Um câncer por um ataque cardíaco fulminante? Um incêndio incontrolável por um terremoto? Na verdade, historicamente, as revoluções comunistas foram incapazes de derrotar o capitalismo. E por décadas, capitalismo e socialismo viveram juntos. Nesse caso, por décadas, o mundo não teve só uma desgraça, mas duas existindo ao mesmo tempo: câncer com ataque cardíaco, incêndio com terremoto, fome com miséria. E aí, nesse duelo de monstros, vamos torcer para que o Alien derrote o Predador. Logo o Predador. Ou vice-versa. Talvez o capitalismo derrote o comunismo de novo, como já aconteceu. Aí voltamos a ter só uma doença ao invés de duas. E voltamos a ter tempo para enterrar o dobro de milhões de mortos que surgiram desse embate de monstros que não levou a nada. De novo, a história mostra que não tem nada tão ruim que não possa piorar. Não tem solução fácil para problemas difíceis. A humanidade precisa e merece muito mais. Precisa de evolução e não de revolução.